o nosso estudo sobre os últimos dias de Jesus. E o nosso texto base hoje está no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 18. O texto diz o seguinte: Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu garanto que quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo que certamente um de vocês me trairá. Não dá para ler o texto todo por causa do tempo do vídeo, mas a gente vai falando um pouquinho mais sobre os outros versículos no decorrer desse vídeo. Bom, primeiro, Jesus diz que ele conhece aqueles a quem ele escolheu. Ele não escolheu homens ao acaso, ele não escolheu homens aleatoriamente. Ele escolheu de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o coração daquelas pessoas, porque ele estava preparando aqueles homens para serem seus apóstolos, para serem as pessoas que dariam continuidade a tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas a ação de Judas, ou o fato de ter escolhido Judas e Judas participar daquele grupo, era para que a Escritura ou as Escrituras se cumprissem. Como, por exemplo, a gente pode ver em Salmos 41:9, que diz o seguinte: Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. E aí, a partir do versículo 19, no versículo 20, Jesus ele começa a dizer para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que ele estava fazendo tudo aquilo com um propósito, com uma finalidade, ou seja, ele estava apontando a traição que ele viria a sofrer, para que quando aquilo acontecesse, eles soubessem quem era Jesus. E ele afirma: para que vocês saibam que eu sou. E ao dizer eu sou, ao afirmar eu sou, ele estava usando o nome de Deus. Ele estava se referindo ou fazendo uma referência, por exemplo, a quando Moisés está no monte falando com Deus, que se revelava a ele através da sarça que ardia. E quando Moisés pergunta o nome daquele Deus, Deus diz: diga ao meu povo que eu sou te enviou. Então, com essa frase, Jesus está afirmando que ele é Deus, está afirmando a sua divindade para os seus apóstolos. E depois ele diz que quem recebe aquelas pessoas que ele estava enviando também o receberia, e quem o recebesse, receberia aquele que enviou, o próprio Jesus. Ou seja, ele está está afirmando para os seus apóstolos que ele também fazia parte da divindade, que ele também era Deus, que ele era o Messias, o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, que estava obviamente profetizado nas Escrituras. No versículo 21, ao revelar o traidor, ou ao revelar o ato da traição, antes disso acontecer, o texto diz que Jesus perturbou-se em espírito. Embora Jesus soubesse de antemão que ele seria traído, isso fazia parte da sua missão, porque ele veio a esse mundo para morrer, e como ele não tinha nenhum tipo de pecado, somente um ato covarde como a traição poderia levá-lo a um julgamento e posteriormente a ser executado. Mesmo sabendo de tudo isso, não era fácil apontar que alguém que desfrutou da sua intimidade, que andou com seus apóstolos, que andou entre eles, não era fácil apontar essa pessoa como um traidor. E aí, quando ele aponta que alguém daquele grupo o trairia, obviamente os discípulos ficaram preocupados, porque não em João, mas nos outros evangelhos, eles começam a perguntar a Jesus: serei eu, mestre? Serei eu? Eles começam a achar que talvez um deles pudesse ter dito alguma coisa, ou feito alguma coisa, até de maneira involuntária, que pudesse ter comprometido o próprio Jesus Cristo. Mas nós vemos no versículo 23 que perto de Jesus estava o discípulo a quem ele amava. E alguns estudiosos até achavam que esse discípulo a quem Jesus amava não era uma pessoa real, era um ideal de alguém que obedecia os mandamentos de Deus de maneira perfeita, mas o próprio texto nos diz que se tratava de João. Por exemplo,
Em João 19, 26, diz assim: quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E nós sabemos que, pela narrativa, ele está falando com João, quando ele estava sendo crucificado. Bom, então, João, tendo consciência de que ele não tinha feito nada contra Jesus, ele pergunta diretamente ao mestre: Senhor, quem é? Quem é a pessoa? E aí Jesus responde à pergunta de João da seguinte forma: aquele a quem eu der este pedaço de pão, esse é aquele que vai me trair. Então Jesus pega o pão, molha e entrega a Judas. E o interessante é que nas refeições no Oriente, esse era um gesto comum de amizade. Eu creio que naquele momento Jesus estava estendendo a sua mão, estava estendendo a sua compaixão para Judas, talvez dando a ele uma última oportunidade de se arrepender do acordo que ele tinha feito com os fariseus, com os mestres da lei. O que a gente viu na sequência da narrativa, que acabou não acontecendo, porque assim que ele come do pão que Jesus dá, Satanás entra na vida de Judas, e é o único caso de uma possessão do próprio Satanás na vida de uma pessoa. E a partir desse momento, Jesus diz a Judas: o que você tem para fazer, faça depressa. Jesus estava dizendo a ele que não era Satanás que estava no controle da situação, não era Satanás que estava dando as cartas. Quem estava no controle da situação era Deus. Aquilo era um plano de Deus, era um propósito de Deus. Então quem ia ditar as regras não era Satanás, era o próprio Jesus. E Jesus então diz: de acordo com o que já foi estabelecido, vá e faça depressa o que você precisa fazer. Jesus estava deixando bem claro que ele não iria morrer por causa da vontade de Satanás. Ele iria morrer pela sua própria vontade e pela própria vontade do Pai, porque ele veio a esse mundo para dar a sua vida por toda a humanidade. Concluindo então no versículo 30, Judas sai. Ele já tinha feito um acordo com os fariseus e ele vai cumprir o seu propósito. E a partir daquele momento, ele se afasta da presença de Jesus, ele se afasta da comunhão com os outros apóstolos, com os discípulos, e a gente sabe posteriormente que Judas, tomado por remorso, tira a própria vida. O que eu quero dizer é que, apontando o traidor, Jesus ainda deu a ele uma oportunidade de se arrepender do que ele estava para fazer. O que eu quero deixar para você nesse vídeo é que não importa o quão longe você tenha ido, Jesus, ele é um Deus compassivo, ele tem compaixão, ele te ama e ele pode receber você de volta. Então, não perca tempo. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, se você por acaso tem sentido que está se afastando, aceite a ajuda de Jesus, aceite a compaixão de Jesus e volte para os seus caminhos. Não siga o caminho do remorso de Judas, mas siga o caminho do arrependimento, da confissão. Tenha os seus pecados perdoados e seja reconduzido ao aprisco. Eu espero que esse vídeo possa abençoar a tua vida. Não esqueça, nos ajude a compartilhar para que outras pessoas também sejam alcançadas. Que Deus abençoe a sua vida.